Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Senhora Ministra, numa ronda única também, por razões semelhantes àquelas que já aqui foram aduzidas, depois de uma longa reunião já hoje com epidemiologistas e passando para uma outra que terei daqui a pouco, procurarei concentrar neste tempo as questões essenciais que lhe queria colocar. E vou basicamente aos temas que aqui têm estado a ser falados. Começando pela questão dos reclusos e da libertação dos reclusos. É evidente que quem foi a favor estará muito contente, quem não votou a favor, como é o caso do CDS e é o meu caso, mantém algumas das dúvidas que tínhamos naquela altura. A questão era, em alguma medida, uma questão de princípio. Não vou discutir nem debater se esta medida era ou não era absolutamente necessária. Até agora não se justificou que fosse absolutamente necessária, até portanto, quando sabemos, e é uma pergunta que lhe deixo também, não há nenhum surto em nenhuma cadeia, mas é evidente também que, sendo rigorosos e sendo sérios, o não haver não significa que não pudesse ter havido, quer dizer, e portanto, sejamos também justos desse ponto de vista e não vamos criar factos que não seriam rigorosos. Algumas das dúvidas que nós pusemos, no entanto, creio que nos dão razão, Sra. Ministra, porque, repare, foram aprovadas duas normas propostas pelo CDS, aquela que prevê a quarentena no regresso e a que prevê não libertar os condenados por crimes contra agentes das forças da ordem e da autoridade. Muito bem, mas não foram aprovadas algumas garantias que, na minha opinião, poderiam ter feito que não estivéssemos aqui nem tivéssemos debate público que estamos a ter sobre algumas destas situações. E eu lembro-lhe quais eram as garantias que o CDS propunha naquela mesma altura, compreendendo, e repito, que eu não me opunha, nem nunca me opus, e não vou dizer agora diferente do que disse na altura, contra um espírito humanista e de preocupação humanista que tinha a medida. Não é isso que estava em causa. Agora, para nós eram importantes coisas como saber se aqueles que iam ser libertados representavam ou não algum grau de perigosidade. Nós punhamos, inclusive, a possibilidade de um parecer dos serviços prisionais para, é evidente, não resolveria também todas as questões, mas se calhar podia evitar. Temos notícia hoje que alguns dos que foram libertados reiniciaram uma atividade criminosa já. Pergunto-lhe se assim é ou não. Estou-me a basear unicamente na única informação que tenho, obviamente, que é a da comunicação social. Não tenho outra. Por outro lado, sabemos também, a Sra. Ministra acabou por admitir aqui, que muitos dos que saíram se viram confrontados com uma situação delicada porque não tinham para onde ir. Nós propusemos precisamente que uma das garantias fosse saber que tinham domicílio estável e permanente. Se essa garantia tivesse sido aprovada, Sra. Ministra, não estaríamos perante estas situações. Não tinham domicílio estável e permanente, teriam que ficar ainda à guarda dos serviços prisionais. Era tão simples quanto isso. E depois propusemos também que fossem feitos testes à saída, o que não foi aprovado, mas há aqui uma contradição curiosa, Sr. Ministro. Eu vi num órgão de comunicação, se não estou em erro dos Açores, que alguns dos que teriam sido libertados teriam sido testados depois pelas entidades regionais e teriam sido testados como positivos. Não sei se não é contraditório com a ideia de que não há nenhuma cadeia de transmissão, ou terão sido contraídos depois de terem saído, enfim, é um esclarecimento que lhe peço. E também a ideia de que os que tivessem que regressar, pergunto-lhes quantos é que foram até agora, fossem também eles próprios, no regresso, não só sujeitos à quarentena, como sujeitos a teste, porque isso aí é que é a maior garantia que nós podemos ter, que não criaremos cadeias de contágio dentro dos sistemas prisionais, com todo o risco inerente a isso e que esteve, obviamente, isso não está em causa, na origem desta medida. E, portanto, são estas as perguntas que lhe quereria fazer em relação à questão dos reclusos, e que são questões que me parecem relevantes para esta mesma avaliação. A questão de fundo, que é sabermos da implicação desta medida na preocupação das pessoas, não a saberemos agora, quer dizer, teremos que ter uma avaliação posterior, uma vez que nem a Sra. Ministra, nem ninguém retirou de lá as pessoas na expectativa que elas fossem imediatamente dedicar-se a qualquer tipo de prática criminosa. Se isso acontecerá ou não, se isso terá algum reflexo ou não, só no futuro o viremos a saber e, portanto, também não me pronuncio sobre esta avaliação, pronuncio-me só sobre factos que têm vindo a público e que são, obviamente, fundamento de preocupação e que, repito, poderiam ter resolvido com as garantias que nós propusemos e continuamos a considerar que, mais do que a medida, o não aprovar a medida com essas garantias, terá sido um erro.